Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui tentando iniciar a live. Isso, com o Valdo. Ok, eu já vi que o Valdo entrou. Perfeito, agora deu certo, Valdo. Ah, Só que agora você tem que virar a câmera para você. Veja que está mostrando o outro lado. Tem um botãozinho aí de virar para você, para espelhar. Exatamente. até que enfim, Deus que me livre. Deu certo, tá tudo bem. Tá ótimo. É isso mesmo. Então Ainda bem que você agora, tem paciência. não, já deu certo, tá ótimo. Muito bem, então Tá tranquilo? agora tá tudo tranquilo. Agora nós vamos iniciar a nossa live, então, já que deu tudo certo. Nós temos aqui no cantinho, gente, eu vou explicar aqui para o Valdo. O Valdo, ele não tem assim toda essa experiência em lives, então eu vou ensinar ele aqui para ele. Quem estiver Tem vendo, vê aí nada. também, tá? Nós temos aí no cantinho ó, um olhinho com o número de pessoas que estão assistindo, né? Sim, E você deve ter aí um microfone, uma câmera, né, essa setinha que vira a tela, para você clicar quando você não quiser, por exemplo, que ouça o som aí dentro, ou vira alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas a gente sim. vai seguir fluindo, e a hora que a gente terminar daqui a pouco, a gente encerra e tá tudo certo, tá bom? Beleza. Ficou tranquilo, Valdo? Tá tranquilo. Eu só estava preocupado com o compromisso, né, de De entrar. horário, né? Porque quem faz isso para mim não está aqui agora. Tá tudo certo. Bom, gente, então, nós vamos dar sequência. Sejam todos muito bem-vindos. Quem pôde assistir agora, quem não pôde assistir agora ao vivo e fazer perguntas, a gente vai deixar no canal por um tempo, por alguns dias, essa live. E depois a gente coloca no canal do YouTube Saúde Onis, tá bom? Para você poder acompanhar. O tema de hoje é com o Valdo, essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aí. O Valdo, ele tem uma história muito bonita. Eu o conheci justamente na formação em psicoterapia reencarnacionista que eu fiz em Uberaba. Na ocasião, ele era monitor, né? E hoje ele é professor e é o responsável pela unidade de Uberaba, tá? Que acontece, então, a formação em psicoterapia reencarnacionista. E nós vamos fazer um bate-papo aqui, é a primeira live sobre esse tema que eu estou fazendo aqui no canal. E tem muita coisa que dá para ser abordado. Mas assim, pensa em muita coisa que dá para ser abordado. Então tem muita coisa. Para você que está aí vendo pela primeira vez esse tema, será que a gente tem como trabalhar o nosso ego além do que a gente tem consciência? Essa é a primeira questão que eu colocaria, né, para você. Por exemplo, será que tem como a gente investigar o nosso inconsciente? Será que nós temos traços de comportamentos, atitudes, né, situações que podem ter uma origem em outros momentos? E aí a gente entra com essa palavra que para alguns ela é disruptiva, né? Em outras encarnações. Então a gente está partindo aqui de um princípio já de que nós somos o espírito e temos diferentes roupagens presenciais, físicas, em diferentes momentos. Mas, antes de você, talvez, que não está ainda acostumado com esse assunto, desligar, escuta aqui as nossas questões para você ter uma ideia dessa reflexão e sobre tudo que pode estar envolvido com esses comportamentos. Às vezes uma pessoa pode ter depressão, ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter fobias específicas, medos específicos que ela não encontra causa. Às vezes ela vai ao médico e ela faz exames e não condiz os exames com os sintomas que ela tem. Será que isso é frequente? Né? Será que existem algumas abordagens integrativas, novas,
sobre esse assunto, tá? Então, fazendo essa introdução para a gente começar o bate-papo, Valdo, antes da gente entrar ainda na psicoterapia, né? Quem é o Valdo, né? Como que o Valdo começa a se envolver com psicoterapia reencarnacionista, né? O Valdo tem ali alguma experiência com essa parte espiritual? Então vamos lá, Valdo. Quem é o Valdo aí para a gente poder entender? O Valdo é esse ser aqui despojado, né, desinteressado e que vive muito a outra dimensão, com uma certa dificuldade às vezes de transitar aqui nessa dimensão, mas ao mesmo tempo sou muito centrado, ao mesmo tempo sou muito equilibrado. Então, na verdade, assim, eu transito entre o mundo material e o mundo espiritual com uma facilidade, com uma certa facilidade, né? E, devido a isso, a minha caminhada ela começa há muito tempo, né? Por volta de... desde aos 3 anos de idade, que manifesta alguma coisa diferente, que ninguém sabia explicar como que era, e eu fui fazendo essa caminhada sozinho. Naquela época a gente não tinha recurso da internet, né? Então eu fui fazendo muito de forma vivencial, passando por várias religiões, até que eu cheguei no Espiritismo, e depois do Espiritismo eu acabei abandonando por uma decepção ao pessoal, de alguma coisa que eu vi, e fui estudar logosofia, estudei logosofia por mais ou menos uns 5, 6 anos, depois também não me atendeu e eu fui caminhando, né? Aí voltei para o Espiritismo e aí em 96 eu fui para a Índia para conhecer Satya Sai Baba. E aí depois que eu voltei da Índia, né, minha mulher sempre fala assim, eu preferia você antes da Índia, porque antes da Índia eu era aquela pessoa toda certinha, né, alinhadinha e tal. Depois que eu voltei da Índia, eu voltei assim muito livre, muito leve, muito solto. Tudo para mim está tranquilo, tudo para mim é possível de ser resolvido. Vejo a vida como fardo leve, não vejo a vida como fardo pesado. E estou sempre alegre, feliz, não abro espaço para negatividade. E aí, nesse caminhar, no ano de 2015, a minha esposa tomou conhecimento da psicoterapia reencarnacionista. E aí, quando ela comentou comigo, ela é psicóloga, né? Quando ela comentou comigo, eu falei assim, eu quero fazer esse negócio também. E aí, ela acabou se inscrevendo e foi assistir a primeira aula. Quando ela voltou, eu falei, não, eu quero. E na primeira aula eu não fui, porque eu estava dando curso. Aí na segunda aula eu também tinha curso, aí eu falei para conversa com o professor para mim entrar na terceira aula. Aí ela conversou, ele aceitou e lá eu fui, né? E chegando lá, ao tomar contato com a psicoterapia reencarnacionista, eu fui cada vez mais me apaixonando. É uma verdadeira paixão. Por quê? Você começa a entender um monte de aspectos da sua vida que antes você não entendia. E agora você vai entender com uma profundidade de raciocínio. Porque a grande proposta da psicoterapia reencarnacionista é fazer a gente mudar o nosso raciocínio. Nós vivemos num mundo em que nós vivemos muito na versão persona. E o que seria essa versão persona, né? A gente fica muito pautado no raciocínio não reencarnacionista. Só que nós somos espírito, encarnados nesse corpo. E a mudança de raciocínio é exatamente fazer com que a gente possa pensar as questões mesmo cotidianas do ponto de vista reencarnacionista. E aí, à medida que a gente vai fazendo curso, passando pela formação, que você vai vivenciando o processo e tal, essa reforma interna, real e verdadeira, acontece, né? E quando terminou, o professor me chamou para ser monitor, chamou eu e a minha esposa, e aí nós somos monitores júnior,
monitores sênior, monitor pré-banca, e hoje eu me transformei em professor da BPR. Então, estou aqui como falando, né, em nome da BPR, porque eu sou um representante dela. E aqui em Uberaba nós criamos o núcleo estadual da BPR. Então, o CEVA, que é o Centro de Estudos da Espiritualidade, Valorização Humana, Assistência e Valorização Humana, ele hoje é um ramo, né, é um representante da BPR aqui em Uberaba e no estado de Minas. Perfeito. Valdo, então, só para quem não sabe ainda, a BPR é a Associação Brasileira de Psicoterapeutas Reencarnacionistas. Foi criado por um médico que é vivo e que atua ainda defendendo essa ideia, esse raciocínio de que muito do que nós trazemos, essas bagagens, né, essas características que nós trazemos já na primeira infância, elas têm um histórico anterior. Tá? Então existe uma análise de diferentes partes, vamos dizer assim, da nossa trajetória. Né? Diferentes análises do nosso ego. Né? Que isso significa? Que nós temos algumas tendências, né, de comportamentos. Né? E à medida em que nós vamos estudando um indivíduo, né, ele vai, através de meditações profundas, ele vai relembrando de algumas situações passadas. E aí, Valdo, eu queria que você comentasse isso para mim. Como que é assim, na sua visão ainda como aluno, né, como paciente, como que é assim a gente relembrar de situações do passado durante uma terapia, né? É claro que a gente está falando de uma regressão, mas como que a gente chega num ponto, durante um ambiente terapêutico, em que a gente está aqui, faz um relaxamento e a gente lembra do que aconteceu há 5 dias, há 1 ano ou há mais tempo? Como que isso acontece? A psicoterapia reencarnacionista, o método ABPR, ele é uma psicoterapia que obedece à lei do esquecimento, lá da questão 399 do Livro dos Espíritos. Né? Então, como é que isso acontece? Há de se esperar que quem esteja no controle da terapia sejam os nossos mentores. Os meus mentores, no caso, os mentores do espaço onde eu estou utilizando, os mentores da pessoa que está passando pelo processo e os mentores da BPR. Esse é o caminho que se espera que aconteça. Mas, fora isso, pode acontecer do obsessor, dos obsessores estarem no comando, pode acontecer do animismo da pessoa que está passando pela terapia, ou pode acontecer do meu animismo estar no comando. Então, aí é que entra a experiência nossa enquanto terapeuta para poder discernir que momento que são os mentores que estão conduzindo ou se são obsessores. Tá? Perfeito. Deixa eu dar uma pausa aqui, Sim. Valdo, pelo seguinte, pode ser que nem todo mundo entenda todas as questões do espiritismo. O Valdo, gente, ele mora, ele vive em Uberaba. Né? Em Uberaba, você já tem ali toda uma cultura do Chico Xavier, do espiritismo. Então, quando a gente fala assim, quando ele fala animismo, obsessor, né, as suas próprias características, talvez tenha gente que não entenda o que é isso. Mas ele está se referindo ao seguinte, nós, enquanto espíritos que temos este corpo neste momento, temos espíritos amigos, que são mentores, que estão nos auxiliando nessa faixa de tempo em que estamos vivos, né, com o corpo, encarnados. E estes mentores, então, eles vão nos auxiliar no nosso processo de evolução, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo, nos dando, assim, uma abertura de caminhos para que a gente consiga desenvolver aquilo que a gente se propôs
enquanto espírito. Só que nesse meio caminho nós temos espíritos amigos, mas nós também temos espíritos que não são amigos. Os espíritos que não são tão amigos são os obsessores. E nós temos ainda algumas fantasias, eu não sei se eu posso dizer assim, Valdo, né, que é o nosso animismo. Nós temos ainda coisas que a gente cria, né, e que a pessoa cria, fantasias que nós criamos que nos impedem de enxergar o que é real. Por exemplo, qual é o objetivo da minha vida? O que vale a pena realmente na minha vida? Que normalmente está envolvido ao amor, ao perdão, está envolvido ao servir, à construção e à dissolução desse ego, que é desse desejo que só serve para mim. Né? Então, a construção do trabalho da psicoterapia vem quando a gente começa a trabalhar eu saio do meu desejo e entro no quem eu sou de verdade, mais amplo espiritualmente. É isso, Valdo. Vou te pausei para explicar que não é todo mundo que tem facilidade para entender esse monte de palavra que você está falando, não. Me perdoe. Mas para mim é tão cotidiano que às vezes a gente passa batido, né? Não presta atenção nisso. Valeu aí a sua inferência. Fique à vontade para inferir. Tá? Então, o que acontece? Durante esse processo, né, nós vamos tirando as nossas cascas. O que são essas cascas? Né? São os rótulos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Então, é o marido, é o homem, é a mulher, é o doutor, é o psicoterapeuta, é o gordo, é o magro. Então, essas são as cascas. Quando você diz que eu sou brasileiro, ou eu sou africano, ou eu sou japonês, tudo isso é casca. E, na verdade, o espírito não tem essa separação. O espírito ele é uníssono. Né? Então, nós somos um espírito que ocupa este corpo. Muitas vezes a gente pensa que a gente é esse corpo que possui um espírito. E aí a terapia ela vai trabalhando com você para que você tome essa consciência. Porque quando você toma essa consciência de que você é um espírito que está usando esse corpo, está usando essa casca, está usando esse rótulo aqui agora, você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, né? E aí, enxergando as coisas de uma forma mais ampla, você vai percebendo o que precisa ser tirado, né, da sua vida, o que precisa ser tirado dos seus hábitos, dos seus costumes, para que você realmente esteja aqui aproveitando a sua encarnação. Perfeito, Valdo. E a gente encarna quantas vezes, hein? Como que é a sua experiência nisso? Me explica isso aí para a gente poder compartilhar com todo mundo. Dea, é um tanto quanto difícil você dizer você reencarna 2 vezes, 5 vezes, 1 milhão de vezes, né? Você vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para que você faça a reforma do seu ego, né? O que é a reforma do seu ego? É você deixar a versão persona, deixar que como é que fala? Deixar que a versão persona atue na sua vida e permitir que a versão espírito atue. O que significa isso? É uma elevação de ego, porque nós temos o ego infantil, inferior e adulto, o adolescente inferior adulto, inferior e superior, e o adulto inferior e superior. E temos o ego ancião. Ego ancião é estilo Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, ou seja, são seres o Chico Xavier, que vieram aqui na Terra com uma missão muito específica de uma transformação, né? Bezerra de Menezes, são seres de ego ancião. Agora, o que é um ego infantil inferior? O que uma criança faz quando ela quer uma coisa? Ela dá birra.
Então, nós temos muito adulto, né? Com idade bastante avançada, com ego infantil inferior. Porque tudo ele dá birra. Tudo. Qualquer motivo, ele ouviu uma coisa que não gostou, ele dá birra, ele emburra, ele vai para os cantos, ele se isola. Então, isso é o ego infantil inferior. O ego infantil superior já é aquela pessoa assim, fanfarrona, brincalhona, que a vida é toda uma alegria, só farra, né? O adolescente, por sua vez, o adolescente inferior, é aquele que empaca, né? Ele quer porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer. Ele não vê uma outra possibilidade que não seja aquilo que ele está querendo. E muitas vezes chega da birra também, né? Muitas vezes sai derrubando as coisas, jogando. E o adolescente superior é aquele que, o ego, estou falando de ego, tá? É aquele que ele acha que ele resolve tudo, né? Que ele vai salvar o mundo. É a mesma ideia, né, das faixas etárias que nós temos e por aí afora vai. E o ego ancião, ele está livre de tudo isso. Ele já chegou num patamar de evolução espiritual, de evolução do ego, né, porque o espírito dele já é evoluído, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos perfeitos enquanto espírito. E o que nós viemos aqui na Terra, quando nós reencarnamos, quando nós assumimos esse corpo, nós assumimos para poder fazer a evolução do nosso ego. O que seria isso? Sair do ego infantil, né, inferior, adolescente inferior, adulto inferior, e pelo menos chegar no infantil, adolescente e adulto superior. O ideal mesmo seria nós chegarmos no adulto superior. Se a gente conseguir fazer isto nesta encarnação a qual nós estamos vivendo, nós chegaremos ao final aproveitando a nossa encarnação. Do contrário, nós teremos perdido a nossa encarnação. Porque aproveitar a encarnação não é você sair, farrear, aproveitar a vida, não é isso. Você aproveitar a encarnação é você fazer o que você veio aqui fazer. Todos nós, quando saímos do plano astral para ocorrer um reencarne, nós assumimos um compromisso perante o cosmos, né? Perante a energia, perante o mundo espiritual. Que é o quê? De estarmos aqui encarnados e sermos ponte para o mundo espiritual, atuar através de nós e fazer as transformações aqui na Terra. Oi, pode falar. Perfeito. Valdo, você Sim. falou aí de uma questão também que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é o mundo, o astral, quando viemos do astral, né, nós vamos reencarnando, né? E a partir disso, nós temos esse objetivo de sermos partes do universo, nos integrarmos a esse conhecimento do universo. Então, de onde a gente veio? Sabe aquelas perguntas existenciais, né? De onde a gente veio? Né? Assim, a gente nasce na Terra, no planeta Terra, ou ainda, né, a cada encarnação, a gente permanece em algum lugar do planeta Terra, né, só que talvez o que é chamado de uma dimensão diferente, né? Ou a gente vem de outro planeta, vai para outro planeta, né? Por que tantas constelações, tantas galáxias, enfim? Por que tem tanta diferença entre uma pessoa que parece que nasceu com um monte de habilidades, né? Às vezes tem alguém que você conheça, alguém que você ouviu falar, um menininho que toca piano com 5 anos de idade, o outro que já faz aí contas matemáticas, e tem aqueles que se lembram de lugares que nunca foram. Tem pessoas que têm visões, né, de lugares que nunca foram. Tem os profetas, né? A gente tem tanta coisa que acontece que a gente fica assim falando assim, mas gente, será que aquela pessoa tem essa capacidade toda de criação? Será que ela abre um canal de visualização? Então eu queria que você comentasse aí nessa brecha o que é astral,
né? De onde a gente vem, para onde a gente vai, Valdo? Nós somos extraterrestres. Aí já rompeu, vamos lá. Segue aí no raciocínio. Me explica aí, Valdo. Deia, nós somos seres universais, né? Nós pertencemos à centelha divina e essa centelha divina se irradia infinitamente. E precisar exatamente de onde nós viemos é um tanto quanto complicado quando a gente vê essa questão do ponto de vista do raciocínio não reencarnacionista. Mas quando a gente consegue fazer toda a mudança da nossa forma de pensar e de estar no mundo, isso torna-se muito fácil, né? Por quê? Quando você raciocina através do raciocínio reencarnacionista, você percebe que você está aqui escrevendo uma enciclopédia que, nesse momento, você está no 20º volume, por exemplo, né? E você, vamos supor que essa enciclopédia tenha 30 volumes. Você vai voltar quantas vezes forem necessárias para poder completar a sua enciclopédia. Mas como é que a gente vai saber isso, né? Se nós estamos aqui para escrever uma enciclopédia de 30 ou de 10, de 15 volumes. Não é fácil assim, tá? Então, quando você consegue fazer esta mudança de raciocínio não reencarnacionista para o raciocínio reencarnacionista, as coisas começam a mudar e você vai perceber que você é energia. Então, de onde que você veio? Você veio da energia. E a energia está aí. Nós temos a energia, várias modalidades de energia, né? Nós temos energia elétrica, energia calorífica, energia de movimento, energia potencial, energia cinética, energia isso. Então, tem um monte. E muitas vezes a gente não consegue ver essa energia, mas você percebe a manifestação. Por exemplo, a energia elétrica você não vê, mas através da energia elétrica você liga o ventilador, você aciona a televisão, você aciona a lâmpada, etc, etc. Então, quando nós falamos dessa questão de energia, que nós somos energia, energia em potencial, é exatamente isso, né? E nós, seres humanos, agora, enquanto criança, enquanto adolescente, adulto ou senil, nós somos resultados de outras encadernações que nós escrevemos, né? Nós não somos fruto da nossa infância, conforme a psicologia oficial fala, né? Tipo assim, vamos supor que você tem uma fobia hoje. Vamos vasculhar a sua infância para encontrar onde é que está essa fobia. A psicoterapia reencarnacionista é uma nova psicologia porque ela integra a reencarnação. E o psicoterapeuta ele é um auxiliar dos mentores. Do ponto de vista da psicologia atual, da psicologia oficial, o psicólogo é quem está no comando, né? O terapeuta é quem está no comando do tratamento. Aqui na psicoterapia, nós entregamos para os mentores e nós somos apenas auxiliares dos mentores. Enquanto ser encarnado, nós somos uma pessoa, assim como a pessoa que está tratando conosco. Então, a gente não tem... na verdade, a relação terapeuta e pessoa torna-se uma relação de amizade, de carinho, né? Não é aquele tratamento, como que eu diria, profissional. Não é que não tenha profissionalismo na coisa. Tem. Só que a gente tem um envolvimento, porque é um ser humano tratando de um outro ser humano. Entendeu?
Então isso fica muito próximo, fica muito íntimo. E há um vínculo energético, um vínculo de confiança muito grande, onde a gente consegue, através dos mentores, né, eles que atuam, consegue ajudar a pessoa, às vezes, num período de tempo muito menor do que se esperava. Perfeito, Pode Valdo. falar, né? O Valdo, eu queria colocar era essa questão mesmo, né? Por que que a psicologia, talvez, ou a psiquiatria não trabalham com esta versão de que nós somos o espírito? Por que que a psicologia, a psiquiatria trabalha com a gente a partir do momento em que a gente nasce? E já colocando uma situação, quando a gente nasce, né, ou seja, a gente é concebido, né, espermatozoide, óvulo, e começa a formar o nosso cérebro, ali começa uma história do nosso sistema nervoso. Porém, na psicoterapia, a gente está falando que aquilo que são os instrumentos para a manifestação do espírito já vieram de antes. Não é isso? Então, ou seja, é porque eu sou determinado espírito que eu já tenho aquela estrutura física planejada naquela família, naquele local, para eu dar sequência no meu aprendizado, né? Então, como que você enxerga essa relação de trabalhar com uma pessoa através do inconsciente? Lembrando que, olha só, o inconsciente é maior do que o subconsciente e o consciente. E às vezes a gente fica muito tempo também numa terapia, né, trabalhando as questões do consciente, né, a partir do momento em que essa matéria começa, né? Como que é lidar com isso e até com essa visão da psicologia e da psiquiatria? Como que funciona isso? A nossa psicologia, psiquiatria atual não leva em consideração a questão da reencarnação por uma questão cultural, né? No Conselho de Trento, acho que não me falha o nome aqui agora, a cortesã Teodora casou-se com o rei. E quando ela casou com o rei, ela ficou com medo de que o rei poderia voltar lá e conquistar outras cortesãs. Ela mandou matar todas elas, para ficar só ela, né? E aí, quando ela soube que ela havia cometido um crime muito grave e que ela poderia pagar isso numa próxima reencarnação, ela desorientou. E aí ela fez na cabeça do rei, lógico que ele estava apaixonado por ela, para que tirasse do vocabulário da Igreja Católica a palavra reencarnação. E aí ele pressionou, né, o Papa da época, o rei Justiniano, para que convocasse um conselho para se estudar essa possibilidade de tirar de todos os ensinamentos bíblicos a palavra reencarnação e substituir pela ressurreição. Aí, na época, foi convocado o concílio, 162 bispos, sendo que 159 eram não reencarnacionistas. E aí, diante disso, né, não tinha chance nenhuma da reencarnação continuar como ensinamento. A partir desse momento foi abolido, né, a reencarnação. E nós sabemos que a nossa cultura ocidental, a Igreja Católica, com todo respeito, né, a Igreja Católica exerceu um poder muito grande na produção do conhecimento. Então, a partir disto, aqui no Ocidente, toda a ciência ela foi pautada nessa premissa, né, de ressurreição e não de reencarnação. Enquanto que no Oriente, essa questão da reencarnação já existia e perpetuou e perpetua até hoje. Então, daí a dificuldade da ciência oficial estar trabalhando a questão da reencarnação
como ciência. E aí é o papel da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, né? O papel nosso, enquanto psicoterapeutas, de estarmos divulgando isso e ampliando essa fala para que as pessoas tomem consciência de que precisa estar no comando da nossa vida a versão espírito e não a versão ego. A versão ego produz a guerra. A versão espírito constrói o amor, né? Agora, nós não estamos aqui, me desculpa a expressão, metendo o pau no ego. Não é isso. Nós estamos falando que o nosso ego precisa sair do patamar em que ele se encontra e subir para um patamar superior, né? A maioria das pessoas hoje estão no mundo com ego infantil inferior. Sem falar mal, a gente está vivendo em um momento de guerra, né? E aí eu fico analisando e pensando assim, que nível de ego é esse, né, do fulano? Que nível de ego é esse? Então, cada vez que você ouve, né, o presidente dos Estados Unidos falou isso, não sei o quê, aí eu logo já digo, que nível de ego que ele está atuando? Aí ouve lá o Putin, né, as atitudes do Putin, que nível de ego? Ou vê lá esqueci o nome agora, da Ucrânia, que nível de ego? Então, eu tenho analisado isso assim, com muita cautela, né? E a gente vai percebendo claramente o ego de cada um, sabe? Onde é que está o ego de cada um deles? Da população, quer dizer, aquela população ali resistindo, né? Assim, não tem, entre aspas, não tem chance nenhuma de ganhar, porque o exército deles é muito menor, o poder de fogo deles é muito menor, os armamentos é muito menor do que da Rússia. Eles não desistiram, eles resistiram e estão resistindo. Então, isso mostra para a gente um nível de ego, né? Que ego é esse? Que ego é esse que tem essa população lá da Ucrânia, né? Que ego é esse da população da Rússia quando se rebela, faz protestos em relação ao seu governante? Que ego é esse do governante? Por aí fora vai. Então, isso é muito interessante quando a gente envereda nesse caminho, a gente poder estar assim, sempre avaliando, porque quando você está sempre avaliando a situação, você corre menos risco de agredir, né, as pessoas que estão à sua volta, de complicar uma situação, ou tipo assim, de pôr fogo naquela situação. Vai lá, vai. Você não fez nada, mas você incentivou para que a coisa acontecesse, né? Então, quando você está incentivando para que uma coisa aconteça, que nível de ego é esse? É adolescente, né? Que está doidinho para ver a coisa pegar fogo, e etc. Ô, Valdo, Oi? você me Sim. fez pensar aqui na palavra justiça, né? Queria que você comentasse um pouco, né? Eu penso o seguinte, se a gente vive em princípios de valor espiritual, é claro que as coisas têm que ser justas, né? É um valor muito importante, né? Então, é justo eu nascer onde eu nasci, em relação ao país que eu moro? É justo eu nascer com filhos de pais pobres, ricos, etc. É justo eu ter tido mais ou menos oportunidades na vida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da justiça. E aí entra nesse momento da guerra que você falou, né? É justo que a humanidade esteja passando por isso, ou especialmente alguns pedaços da humanidade estejam passando por isso, né? E entra essa questão da justiça é muito interessante em relação ao ego e à verdade de cada um, né? E volta lá no que você tinha falado agora há pouco sobre a pessoa que conduz uma terapia. Porque quanto mais a pessoa ela é trabalhada, talvez ela enxergue um nível de verdade. Mas quando a pessoa ela é menos trabalhada, ela enxerga outro nível de verdade. Então, assim, será que um psicólogo não está influenciando com o seu próprio pensar uma decisão de uma outra pessoa? Quando eu falo psicólogo, estou falando psicoterapeuta, estou falando o médico, estou falando os profissionais da área de saúde, né? Sabendo que nós todos somos limitados.
Então, como que é essa questão dessa justiça do mundo, justiça de por que eu estou onde eu estou, a justiça de aparecer as pessoas que aparecem na minha vida, as religiões que aparecem na minha vida, né? Como lidar com a justiça nessa visão da própria psicoterapia reencarnacionista, Valdo? Excelente pergunta, né, Dea? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos estar atento às leis universais, né? Então, quando a gente pensa nas leis universais e age de acordo com as leis universais, nós estamos sendo justos. Agora, cada pessoa escolheu o pai que ela queria ter, escolheu a mãe. Quando você falou do espermatozoide, do óvulo, isso foi tudo teleguiado, isso foi tudo decidido antes do seu reencarne. Então, enquanto você estava no plano astral, enquanto você ainda era espírito, né, você escolheu tudo isso. Inclusive, você fez com que o seu pai e sua mãe se encontrassem, para que você pudesse ser filho deles, entendeu? E isso assim, a gente às vezes ouve as pessoas falar assim, nós temos, como é que é? Nós temos a forma... Não, agora esqueci. Mas é tipo assim, o espírito é que plasma o que tem que ser feito aqui. Então, se hoje eu tenho todo esse corpo, lógico que tem os abusos que eu cometi, né, que eu saí fora daquilo que eu previ, mas eu tenho mais ou menos alguns traços delineados que foi a forma que me fez, né? Então, nós somos uma cópia imperfeita do que existe no plano espiritual. E lá no plano espiritual foi escolhido tudo isso. É um jogo é um quebra-cabeça, né? Muito bem montado, em que as peças vão se encaixando para poder encontrar a totalidade. Cada peça é a sua unidade, que ao se encaixar, forma a paisagem que seria a totalidade, né? Eu não gosto do termo órgãos, eu acho que isso foi muito desgastado hoje em dia. Eu prefiro usar o termo totalidade, que é o ser total, né? Você ter consciência de tudo isso. E, lógico, também que você não vai tendo consciência de tudo isso com uma encarnação. Não é? É aquela mesma história de a pedra fende com 70 marretadas. Você dá 69 e vai embora, vem o próximo, dá uma marretada só, a pedra já se fendeu. Né? Então, mais ou menos assim. E, no caso, por exemplo, agora está lá a guerra dessa região, aquele povo escolheu. Né? Aquele povo escolheu passar por tudo isso e escolheu, inclusive, resistir, não temer. Então, isso é uma coisa que já foi pré-determinada, antes mesmo do reencarne. E aí você vai perguntar assim, mas todo aquele pessoal que está lá, sim. Não tem aquele caso, acho que foi a Rede Globo, mostrou, não sei, eu ouvi alguém comentando, depois eu recebi alguma coisa. Uma senhora com 92 anos, que vivia na Alemanha, e na Segunda Guerra ela fugiu lá com os pais dela, largaram tudo para trás e foram viver na Ucrânia. Aí lá na Ucrânia construíram a vida deles, tal, não sei o quê. Agora, aos 92 anos, ela teve que fugir da Ucrânia, e onde é que ela foi refugiada? Na Alemanha, de onde ela e a família tinham fugido, agora ela voltou. Isso é por acaso? Não é. Isso já estava determinado que o caminho seria feito dessa forma. Entendeu? E aí fica, é onde eu estou falando que a gente precisa, a psicoterapia reencarnacionista, ela vem contribuir muito com a gente nesse sentido de fazer a gente deixar de raciocinar com o raciocínio não reencarnacionista e passar a raciocinar com o raciocínio reencarnacionista. Quando você faz isso, dá um loop na sua vida e as coisas se transformam com muita naturalidade. Eu não sei se eu respondi o que você me perguntou, né? Acho que sim, no sentido de que sim, né? Você tá afirmando que é justo.
O que acontece com a gente é escolhido e é aquilo que é justo, né? Já que se nós, entre uma e outra encarnação, me ajuda, Valdo, entre uma e outra encarnação, eu descubro no plano espiritual aquilo que eu cumpri, que foi legal, aquilo que falta para eu expandir a minha energia, melhorar o meu ego e ser um ser mais evoluído, faço o download daquilo, da situação física necessária para que eu faça o processo de transformação. Né? Então, se as coisas são justas, é que se eu olho para uma faixa de tempo de uma vida, pode parecer uma injustiça. A pessoa, às vezes, ela aconteceu algo com ela na infância, na adolescência, na vida adulta, e ela chega aos 50 anos e fala, minha vida foi terrível. Por que eu estou sofrendo por isso? Porque ela está analisando naquele período de tempo de talvez 50 anos. Mas se a gente analisa o que é justiça por 200, 300, 1000 anos, talvez a gente encontre que realmente a justiça é uma das leis universais. Está correto isso na sua visão, Valdo? Sim, perfeito. E para a gente fechar, Valdo, sim. Ó, o assunto, eu falei, eu avisei para quem está assistindo que o assunto não acaba. Nós já estamos falando aqui há 50 minutos. O Instagram vai interromper a nossa live com 1 hora. E se vocês gostaram, depois vocês escrevem lá, faz um comentário. Vai ser um prazer a gente estar respondendo. E a gente está delimitando um novo tema e um novo assunto. Mas para a gente encerrar, Valdo, esse momento, essa live, a psicoterapia, ela ajuda como a gente, nos nossos problemas de família, né? Assim, por que eu tenho esse marido? Por que eu tenho essa esposa? Por que meu filho é assim? Por que meu pai é assim? Por que eu tenho essa profissão? Ajuda a gente, né, nas nossas situações físicas e ajuda a gente nas nossas situações emocionais, familiares. O que adianta, na verdade, eu aumentar a minha análise do tempo, de ao invés de analisar os últimos 6 meses, analisar 5 anos, analisar 50 anos ou analisar 500 anos? Como que isso acrescenta para a gente, Valdo? O que acontece? Nós somos micro-manifestações do divino, né? Nós somos espíritos que estamos aqui em carne, dotado de um monte de ilusão, um monte de rótulo, um monte de castas. Então, como é que a psicoterapia nos ajuda? A psicoterapia nos ajuda porque durante o processo ela vai nos mostrar os gatilhos que nós temos em nossa vida, as armadilhas e os traços de personalidade congênita. Então, aí quando a gente faz análise desses traços de personalidade congênita, dos gatilhos, das armadilhas, esses nós que a gente vivencia nessa vida vão sendo dissolvidos e sendo compreendidos com uma profundidade muito grande. E automaticamente a pessoa vai fazendo a sua reforma interna, tá? Ela vai deixando velhos hábitos e vai substituindo esses velhos hábitos por novos hábitos, por outras formas de pensar, por outras atitudes. É nessa linha, sim. Certinho? Perfeito, Valdo. E a última, então, que eu acredito que ainda dá tempo, é o seguinte. Nesses últimos 5 minutinhos aí, conta pra gente um caso aí, não precisa colocar nome, que te chamou a atenção, com toda a sua experiência aí dentro da psicoterapia reencarnacionista que você tenha atendido. Uma pessoa me procurou por questão de relacionamento, é uma mulher de 32 anos, mais ou menos, e ela tinha um relacionamento muito abusivo e tal. Ao fazer todo o processo, já na primeira sessão, foi um caso assim, inédito, porque nem sempre na primeira sessão isso acontece, mas ela tinha tanto merecimento e tanta vontade de resolver aquele relacionamento abusivo, que foi resolvido. Ela entrou no processo e aí ela encontrou uma vida dela na Itália, em que ela foi freira, e
a pessoa com quem ela tinha um relacionamento abusivo tinha sido um padre, eles mantiveram relacionamentos assim amorosos e, como fruto disso, teve um aborto, né? Quando terminou a sessão, ela estava com muita dor no quadril, muita dor. E aí a gente foi conversando, não era do processo, eu fui para ela observa. Isso foi numa quarta-feira, na sexta-feira ela estava numa mesa cirúrgica para tirar 3 tumores da região do quadril, que estava próximo à medula e bem na altura do ovário, tá? Útero e ovário. Então, assim, aquele nó que ela teve lá em outras vidas, se eu não estiver enganado, em 1300, foi quando ela viveu lá, que passou por essa experiência, foi dissolvido, ela acabou resolvendo o relacionamento abusivo dela, né? E hoje está relacionando com uma pessoa sem briga, sem confusão. Não sei se é isso que você queria, mas rapidinho eu fico com medo aí do tempo, não dá para ficar dando mais detalhes. Não, é isso mesmo. Assim, é para dizer que eu fiz terapia com o Valdo, tá, gente? Então, para quem está assistindo aí, eu já me submeti, não só durante o curso, mas algumas sessões de psicoterapia reencarnacionista com o Valdo. A cada momento em que a gente deita na maca e a gente se dispõe a falar assim, eu quero, eu me disponho, eu me coloco na possibilidade de enxergar quem eu sou de verdade, o que está acontecendo na minha vida, você abre uma janela de possibilidades de se aperfeiçoar. Nós estamos falando que muitas das manifestações que nós temos nessa vida, sejam físicas, emocionais, mentais, elas têm uma bagagem espiritual. E à medida em que vamos trazendo o quem somos nós, já como luz, como seres de luz, né, vamos ganhando, encorpando isso, né, evoluindo o nosso ego, nós naturalmente vamos caminhando de volta para essa luz. A capacidade de manifestar a luz. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, vou deixar ainda, Valdo, você encerrar, dizendo que não é uma questão de ser melhor ou pior do que nada, gente, com muito respeito e humildade em relação a qualquer tipo de terapia. Eu trabalho com técnicas físicas, trabalho com técnicas emocionais, né? O Valdo tem toda uma capacitação para trabalhar com aspectos aí que vão além desse processo encarnatório que nós temos. E outros profissionais são importantes para a nutrição, para a medicação, para a própria cirurgia dessa paciente que fez, aí que tinha dor no quadril, ela precisou de um médico para fazer o processo. Então é com muito respeito que a gente diz que existe mais uma ferramenta que pode nos auxiliar no nosso processo de bem-estar, de cura física, emocional, mental e manifestar a alegria que é estar vivo, né, e estar a caminho de ser uma pessoa melhor, de manifestar algo de cada vez melhor. Então, para quem viu, muito obrigado. Deixa comentários e perguntas que a gente vai fazer o possível para responder todas as dúvidas, tá bom? Valdo, pode finalizar. Gratidão nossa, Dean, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, a cada um que esteve aí na live nos ouvindo, né? E deixar aqui a nossa profunda gratidão. Eu, Valdo, agradeço ao coração de cada um de vocês que estiveram conosco e ao coração do Dean. Só gratidão. Valdo, muito obrigado, mas antes eu vi que tem uma pergunta aqui, que uma pessoa coloca assim, no meu caso, eu fiz uma cirurgia espiritual, mas a dor que senti é como se estivesse cortado. Então, rapidamente, Valdo, o que a gente faz de um ponto de vista vibracional manifesta na estrutura física? Manifesta, até para a pessoa acreditar que ela foi submetida à cirurgia. Perfeito, perfeito, Valdo. Gente, muito obrigado, gratidão, tá? Nos vemos amanhã, para quem segue o canal aqui da Saúde Ones, numa live sobre saúde do intestino, tá? Amanhã, 10h30 da noite, é isso mesmo, tá? No dia 25 de abril, 10h30 da noite, foi o horário que bateu para a gente falar um pouquinho também dessa manifestação física aí
do que vem a ser o intestino. Obrigado, Valdo. Gratidão, meu querido. Gratidão Muito nossa. obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Uma gratidão.